em nome de Jesus. Amém, Pai. Sua boca seja usada pelo Espírito Em Santo nome de para Jesus. trazer a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Vou usar sua Bíblia. Deixa eu se não for usar. Aqui, onde estava? Eu quero só lembrar você que nós estamos numa caminhada. Nós demos uma pausa no domingo passado, que não teve culto. Não sei quantos já tiveram essa experiência de você dormir bem e acordar ruim. Eu dormi bem, acordei com febre, com dor de diarreia, um monte de coisa ruim que não aguentei. Fui de 36 para 39 graus de febre rapidão assim. Deu coisa ruim, mas graças a Deus na segunda-feira já estava bem melhor e estou recuperando. Agora só a garganta está um pouquinho ruim. Mas aí no domingo retrasado, nós tivemos uma ministração da pastora, que ela falou sobre o que mesmo? O tema era uma palavra de alerta. Coloquei assim, uma palavra de alerta. Qual que era o assunto que ela estava falando? Quem lembra? O nosso problema é esse, né? A gente tem um problema chamado memória curta. A gente esquece rapidamente o que é importante e ficamos lembrando sempre de coisas que não são tão importantes assim. Por exemplo, está aqui o doutor e pode nos falar hoje. Quantas pessoas hoje esquecem de cuidar da saúde? É tão importante cuidar da saúde, a gente deixa por último, né? Ah, quando der tempo, quando eu arrumar um dinheiro, ou quando eu puder cuidar da saúde. Mas a saúde é a coisa mais importante para nós, aqui na Terra, no sentido de vida. Se você não tiver bem de saúde, você não vai conseguir cuidar do seu filho, cuidar da sua casa, você não vai conseguir trabalhar. A saúde é uma coisa importante. Paulo, quando escreve as cartas dele a Timóteo, ele fala assim, Marquinhos, ele aconselha Timóteo, ó, tome um pouco de vinho para amenizar as constantes enfermidades que você tem. Então a gente vê ali que Paulo se importava com a saúde. Inclusive receitou vinho para Timóteo. Eu não receito para todo mundo, não, tem gente que tem que se afastar da bebida alcoólica, né? Zerar. Mas, para quem gosta, eu acredito que se você não ultrapassa o limite, eu acho que um vinho não faz mal a ninguém. Uma taça de vinho, inclusive Jesus tomava vinho, a ceia que ele fazia era com vinho, mas o problema é que a gente perde os limites. Eu já fiz essa experiência, eu perguntei para uns colegas, por que você bebe cerveja? É mais por causa do gosto ou por causa do efeito? A maioria, a grande maioria, disse para mim que era por causa do efeito. Ele não gostava muito de cerveja, ele gostava do efeito que a cerveja causa. E depois de umas 4, 5, não sei se latinha ou garrafa, né? Tem gente que toma um fardo e sai dirigindo. Eu vejo lá onde eu jogo bola, termina o jogo, o pessoal senta ali, ó, toma, e sai dirigindo. Eu tomo uma taça de vinho e já fico esperando o efeito passar para eu levantar, porque eu sou fraco para bebida, mas estou falando de saúde. Então não é só a bebida, a comida também, comer demais faz mal, beber demais faz mal, tudo que é demais pode causar dano. Então Paulo fala para cuidar da saúde, e a gente tem um problema sério, a gente esquece. Estou falando do esquecimento. Então o que você lembra que a pastora falou domingo retrasado? Fala aí, amor, o povo não está lembrando. Dá uma dica. Até ela esqueceu. Ela vai cuidar das crianças. Ela fez uma chamada sobre alerta, né? Sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que estavam acontecendo. Lembra que ela passou um vídeo de coisas que estão acontecendo no mundo e as pessoas estão... Vou voltar àquela pregação que o Anthony, ouvindo um dia ali na salinha, ali no fundo, ele foi desenhando, eu lembro que eu tenho guardado até hoje, o desenho do balão. Lembra do balão que você desenhou? Você não lembra, né? Memória curta também. Eu falei que as pessoas estão acostumadas a se distrair olhando para o balão. Alguém chega e fala, olha o balão. Ah, mas estão desviando dinheiro do INSS, estão roubando os velhinhos, estão sacando e sacaneando o povo brasileiro. Não se preocupe, vamos olhar para o balão. Olha o balão, a Copa do Mundo está chegando, olha o jogador, olha a notícia do fulano que largou fulana, ciclano que largou Beltrano, e a gente fica discutindo, você sabia que fulano largou de ciclano? E o que eu tenho a ver com a vida do fulano e da ciclano? Eu tenho a ver com a minha vida, e às vezes não me importo em cuidar das coisas que são referentes à minha vida.
Porque você acreditando ou não, querendo ou não, você está envolvido nesse mundo e tudo que acontece no mundo econômico, político, social, religioso, ambiente, você acaba recebendo ou absorvendo alguma interferência. Então a gente está aqui e Deus nos colocou nesse mundo com um plano, com um projeto, com um propósito. E tem pessoas que estão trocando o propósito por uma proposta. Surge uma proposta, a pessoa abandona o propósito. Principalmente quando as propostas são tentadoras. E eu vou te falar, Marquinhos, Jesus nunca prometeu para nós que iria dar alguma coisa que ele não pudesse dar. Tudo que ele prometeu, ele poderia e ele dá. Ele é fiel para cumprir. Mas ele não prometeu que ia te dar riquezas, bens materiais. Ele prometeu que nos daria vida e vida eterna. E isso só ele pode dar. Quem fez propostas de bens, poder, dinheiro, foi Satanás, quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo inimigo. Ele foi tentado, transforma essa pedra em pão. Você não é o filho do homem? Depois ele levou Jesus num pináculo do templo e falou, pula daí, você não é o filho de Deus? Não está escrito que os anjos vão te proteger? E na terceira situação, tem evangelho que está invertido, segundo e terceiro. Satanás fala, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Foi ele que fez as propostas. Mas só que Jesus estava focado no propósito. Jesus falou, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para morrer na cruz. Pedro, certa vez, foi tentar impedir Jesus de ir até a cruz. No mesmo texto, você encontra Pedro sendo elogiado por Jesus e logo que você vira a página na sua Bíblia, você vai ver Pedro sendo chamado a atenção, mas Jesus não estava falando de Pedro, Jesus estava falando do espírito que estava em Pedro, que era Satanás querendo tirar Jesus do propósito. Jesus pergunta, quem dizes que eu sou? Aí um discípulo fala, Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, que o Senhor é um grande profeta, que o Senhor é um mestre. Aí Jesus vira e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, sempre Pedro, levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro, muito bem, Pedro, tirou 10, passou direto. Não, Jesus falou assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, não foi uma coisa do homem, foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus que usou agora você para dizer quem eu sou. Tipo, eu sou assim, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o Cristo. Foi o Espírito de Deus que revelou isso através de você. Aí você vira a página lá na frente, Jesus continua falando com eles, diz assim, olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser entregue e tal. De repente Pedro levanta e fala o quê? Ninguém vai relar a mão no Senhor. Eu estou aqui, eu sou Pedro. Ninguém vai pôr a mão no Senhor, não. E se porventura tiver que ir para a morte, eu vou com o Senhor até a morte. E lá na frente, Jesus, quando Pedro fala isso, Jesus fala assim, essa noite ainda você vai me negar 3 vezes, Pedro. Só que nessa situação que eu acabei de falar, quando Pedro diz, ninguém vai pôr a mão no Senhor, o Senhor não vai para a cruz, não. Jesus olha para Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Então Jesus tinha firmemente uma coisa, ele veio para cumprir um propósito. E nós estamos desviando do propósito, por conta de propostas. Eu quero continuar João 15. Nós paramos no último domingo que eu ministrei, eu falei sobre o verso 5, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, eu falei para vocês, vocês vão embora com essa coisa na cabeça, sem mim nada. O que você fez de lá para cá? Se Jesus disse que sem ele você não pode fazer nada. Olha aí, João, capítulo 15, verso 5. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por que a gente não consegue imaginar que... Você acha que Jesus mentiu nessa fala dele? O que você me diz? Jesus mentiu nisso que ele falou, sem mim nada podeis fazer? Não, ele falou a verdade, porque Jesus só fala a verdade, pois ele é a verdade. Mas se sem ele eu não posso fazer nada, como que eu consigo continuar fazendo coisas? Então ele está mentindo que não. Ele não está se referindo a essas coisas fúteis da vida.
ele está embasado na história que ele está contando. Ele está dizendo que ele é a videira e o pai é agricultor. E nós somos os ramos. Aí ele põe uma palavra aqui, ó, que nós precisamos entender para discernir o que o Senhor está falando. Veja comigo no verso 5 e preste bem atenção. Ele diz: eu sou a videira. Que videira? A videira verdadeira, né? Que nós vimos no capítulo, no versículo 1. Aí ele diz: ele é a videira, nós somos os... Aí ele, ponto. Quem permanece em mim, quer dizer, o ramo na videira, e ele no ramo, esse vai fazer o quê? Dar fruto. Essa palavra fruto. Por isso que na minha mensagem de hoje eu quero perguntar para você: fruto ou resultado? Nós estamos diariamente correndo atrás de resultado. Vocês sabem que eu trabalho na educação e a educação está assim. O importante é o resultado, não importa se o aluno aprendeu. Eu vi vocês falando aqui no comecinho sobre as crianças, né? Vou falar uma coisa para você: se você não cuidar da educação do seu filho no sentido de avançar progressivamente no conhecimento, no entendimento e na prática pedagógica, a escola não está preocupada com isso. O sistema escolar não está preocupado que o seu filho cresça e aprenda. Está preocupado com que ele passe de ano. Por isso nós estamos chegando hoje, eu tenho aluno de 9º ano que não sabe ler e escrever. Parece brincadeira. Aí você vai olhar, não tem laudo nenhum, não tem dislexia, não tem TDAH, não tem nada. E alguns que têm, mas não têm laudos. E outros que não têm nada, mas o comportamento parece como se tivesse alguma síndrome, alguma deficiência. Não sabe ler, nem escrever. E você sabe disso, nós temos adultos assim, que são chamados de analfabetos funcionais. E isso também acontece no mundo cristão. Nós temos crentes de 10, 15 anos de igreja que não conhecem a palavra, não conhecem a literatura bíblica, são crentes do IBGE. Você conhece crente do IBGE? Ele só está no censo, numa pesquisa. Ele consta nenhum número, mas o comportamento dele, a vida dele não tem nada a ver com a videira. Ele está atrás de resultados e não de fruto. Ele vive em função de resultado. Servo de Deus é aquele que conquista uma casa, um carro. Isso não é sinal de ser servo de Deus. Não estou dizendo que quem serve a Deus não tenha isso, não tem essa bênção. Tem. Mas depois dessa onda que invadiu o Brasil da teologia da prosperidade e outras coisas mais, dá a impressão de que um sinal de quem é servo de Deus é que tem muito de uma coisa só. Isso não é prosperidade. Prosperidade bíblica é aquele que tem um pouco de tudo. Não lhe falta nada. Porque tem gente, Valdir, que é tão rico, que a única coisa que tem é dinheiro. E nós vimos agora, um tempo atrás na pandemia, que pessoas com muito dinheiro não tiveram socorro. Morreram por uma coisa que é de graça. O ar. Não conseguia respirar. Estavam atrás de uma UTI, pagando, eu sei porque eu encontrei amigos, donos de fazenda, que chorando falou para mim: pastor, o meu pai, eu conheci a família, o meu pai morreu por falta de uma UTI. E nós tínhamos dinheiro para pagar. E não tínhamos um leito. Então, olhando nesse prisma, irmãozinho, o que me faz pensar em relação a Jesus falando que ele é a videira e nós somos os ramos? Ele diz aqui que os ramos têm um segredo: permanecer na videira. Essa palavra permanecer vem lá de uma ministração que eu já fiz aqui sobre aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Evelyn, talvez você vai estar repetindo isso se Deus não resolver fazer um backup no mundo. Daqui uns 40 anos você vai estar com 80. Não, 80 não. 80 vai ser a Val. Você vai estar com 70 anos. Você imagina que 70 anos você olhando para o netinho ou para uma criança dizendo: eu lembro do final do pastor Anderson que falava sobre isso, sobre permanecer. Eu estou aqui firme com Jesus, só aguardando a volta dele. Porque nós não sabemos quando, nem que horas o Filho do Homem virá. Mas o que está acontecendo hoje, Sérgio, nós estamos enfrentando uma situação assim, ó. Nós temos que estar reevangelizando os que são evangélicos. Nós temos que ficar convencendo o cristão a ser cristão.
Porque quando a pessoa não é cristã e você revela Jesus, revela a palavra, ele desperta para a vida, o Espírito Santo vai lá e convence ele, ele nasce de novo, ele fica com uma vontade de comer o alimento da palavra. Mas chega um momento que nós encontramos pessoas que estão, como eu estava falando, de 10, 15, 20 anos de congregação, de reunião, de culto, de igreja, e você pergunta para ele, você sabe pelo menos os 10 mandamentos? Não que isso salve ninguém, mas a pessoa não sabe. Eu não vou perguntar aqui que eu sei, que tem gente, se eu perguntar onde está o livro de Jó na Bíblia, ele não vai ter dificuldade de encontrar. Tem gente que nem acredita que existe um livro chamado Sofonias, parece um instrumento, sanfona, né? Porque ele não conhece o livro da qual ele crê em relação ao Deus que revela a história sobre o Deus que ele crê. Porque não tem tempo de ler as Escrituras. E alguns não sabem ler, têm dificuldade. Mas hoje nós temos até nos smartphones Bíblia em áudio. Eu estou com preguiça, pastor, de ler a Bíblia, ou eu tenho dificuldade de leitura, então eu não consigo ficar lendo. Maravilha, aí você baixa a Bíblia aqui, a YouVersion, e aí você abre lá o aplicativo, e eu mostrei para o Júnior. Domingo passado, o Júnior queria o texto aqui, e eu mandei para ele. Eu não sei por que agora não quer abrir. Vamos, abre, bichinho. Isso. E aqui tem tudo. Porque está conectado ali na... Deixa eu tirar só daqui. E a pessoa então tem dificuldade de leitura. E hoje, se você não quiser ler a Bíblia, tem aplicativos que lêem a Bíblia para você. Eu tenho criado um hábito assim, toda vez que eu vou deitar, programa o celular para poder despertar. Abro a Bíblia aqui, coloco um livro lá. Esses dias, em uma semana eu ouvi Gênesis todinho. É lógico que às vezes eu durmo, eu acordo de noite, está lá, continuando a leitura. Eu paro onde eu lembrei, eu lembro que a hora que eu dormi estava nesse assunto. Aí eu vou lá e continuo daquele momento em diante. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo pessoas que estão crescendo de estatura, crescendo financeiramente, crescendo e fazendo, tendo resultado, como eu falei domingo retrasado, estão continuando fazendo porque está dando certo, mesmo que aquilo que ele está fazendo não é o certo. O que é isso? Busca de resultado. A pessoa está atrás de resultado. E você sabia que Deus nunca se preocupou com o resultado, porque ele já sabia que depois do Éden, depois da queda, todo o nosso esforço daria errado. Tanto que quando Deus aparece para Adão lá no jardim, logo depois da queda, o que Adão faz? Se esconde de Deus. E o texto diz que ele fez para ele uma roupa feita do quê? De pele? Não, o homem fez o quê? Uma roupa de folhas de figueira. Ele pegou da natureza e tentou se cobrir. A nudez, a vergonha. E Deus falou assim, não adianta, você não vai resolver o seu problema. E até hoje, Sérgio, nós estamos vendo dentro do sistema religioso pessoas se cobrindo com folha de figueira. O homem tentando buscar resultados, tentando resolver por si próprio. E vem Deus e fala para Adão, não adianta, Adão. Isso que aconteceu, só eu posso resolver. E o texto diz que Deus fez para Adão e Eva roupas com pele de um animal. Ah, pastor, Deus fez a roupa para o homem e para a mulher, fez com pele de animal. Aí eu pergunto, Evelyn, será que Deus arrancou a pele do animal sem matar o animal? Deixou ele sem pele, vivo? Segundo os relatos dos estudos bíblicos, diz que ali foi o primeiro sacrifício. Era um inocente morrendo no lugar dos culpados. Era Deus resolvendo o problema do ser humano. Então eu quero dizer para você hoje, se você vive atrás de resultados, você nunca vai encontrar e você não vai conseguir surpreender Deus, porque Deus já sabe que você não dá conta. Você acha que Deus, quando deu para Moisés os 10 mandamentos lá no monte, que Moisés desce com as tábuas da lei, Deus sabia que era impossível um homem cumprir os 10 mandamentos. Por isso que vem Jesus e se entrega na cruz dizendo, vocês não conseguem seguir a lei. Porque a lei denuncia o seu pecado. Você precisa da graça. E a graça é o inocente morrendo no lugar dos culpados. Jesus é o Cordeiro. Paulo diz que Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo.
Dá para você entender uma coisa dessa? Por isso, quando eu olho para esse texto e Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada, eu olho para Jesus e falo, realmente, eu só sou o que sou por causa do Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Não foi o que nós cantamos aqui agora? O ar que eu respiro, não é? Acabamos de cantar, tudo que sou, tudo que tenho. Só que isso não pode ser no sentido romântico. Tem que ser efetivo. Tem que ser de verdade. E eu estou vendo hoje, Sérgio, eu tomei uma decisão hoje. Falei, Senhor, eu não vou mais ficar tentando passar a mão em ninguém, no sentido de, pelo amor de Deus, venha para o culto, mas vou começar agora a gravar uns vídeos e chamando a atenção. Você que principalmente não está aqui hoje, deixe de moleza. Desperte. Avance. Caminhe. Seja firme. Lá em Apocalipse vai dizer que aquele que é frio ou quente, Deus fala assim, as cartas de Apocalipse falam assim, aquele que não é quente e nem frio, é morno. Capítulo 3, o texto diz assim, eu vou vomitar você. Sabe o que eu fico imaginando? Que crente, mais ou menos, dá ânsia de vômito em Deus. Porque ele diz que vai vomitar da boca. Aquele que não se posiciona. Ele falou, quem dera você fosse frio ou quente. Então, nós estamos caminhando para um momento onde vai se definir algumas coisas. Como eu disse no domingo retrasado, eu fui em igrejas lá no Paraná cheias de pessoas vazias e outras vazias, com um grupo pequeno. São os que estão permanecendo firme em Deus, independente se tem culto, se não tem. Domingo passado não teve culto aqui. Você fez culto na sua casa, você reuniu sua família, você orou, você leu a palavra, você meditou, você fez alguma coisa diferente de um domingo comum? A maioria, Marronzinho, só lê Bíblia quando está reunida. Por isso, eu ainda chamo a atenção e falo, vem para cá, vamos reunir, porque pelo menos uma vez por semana você vai sentar e ouvir a palavra. E eu quero que todas as vezes que você que está aqui, você que está em casa, você que está me ouvindo, venha para cá e saia daqui não só confortado pela palavra, que a palavra conforta, mas também confrontado pela palavra. Para mexer com você. Para você sair daqui pensando, Senhor, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Não para alcançar resultados, mas para produzir fruto. Eu estava limpando o quintal esses dias, cortando, esse tempo atrás, eu cortei todas as folhas do pé de caju. Torei. Eu estava pensando em arrancar ele, Sérgio, porque está meio torto. Eu fiz aquilo que você falou, enfiei uns pregos nele para ver se ele dá uma vingada. Sérgio, podei tudo, a vizinha da frente olhou e falou, nossa, pastor, acabou o pé de caju. Olha lá como que ele está hoje. Cheio de folhas. Agora eu te pergunto, Kaori, você acha que o pé de caju se esforça para produzir caju? Você acha que ele fala assim, não, eu quero, vou produzir caju, eu quero. E aí ele se esforça tanto, de repente sai uma manga. Sai uma manga do pé de caju? Não, jamais. Por quê? Porque é pé de... Tá. Então, olhando para o que Jesus está falando, que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, o que nós temos que produzir? Se eu estou nele? O que ele é uma videira, um pé de uva. Eu tenho que produzir fruto de acordo com a árvore. Por isso que nos evangelhos o rapaz diz assim, não pode uma árvore má produzir bons frutos. E não pode uma árvore boa produzir más frutos. Não pode uma fonte jorrar água doce e salgada. Jesus é radical com isso. Ou você é dele ou você não é. Ou você segue ele ou você não segue. Porque um morno será vomitado. E eu estou vendo gente que está se acostumando a relaxar, achando que vida com Deus é ser discípulo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida te levar para você ver. Ela vai te levar para um lugar sem Jesus. Porque o rumo natural é o rumo da porta larga. Lembra que Jesus fala? Há dois caminhos, porta estreita e porta larga. Muitos são os que vão passar pela porta larga, porque é fácil, é tranquilo, é sossegado. Basta eu apresentar o meu relatório de resultados. Estou ganhando muito dinheiro. Parabéns. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Para quem você vai deixar?
Eu não estou dizendo que nós não vamos labutar, lutar e trabalhar, mas se você não estiver ligado à videira, tudo isso será como folha ao vento. Será como, diz o texto de Abacuque, um saquetel furado. Você vai enchendo, enchendo, e tem um furo e nunca enche. Por quê? Porque está furado. Você ganha, ganha, ganha e gasta, e gasta, e gasta, e nunca tem. Parece até que não está trabalhando. Para que isso seja verdade na sua vida, existe um princípio. Lembra que eu estava falando sobre o princípio? Proposta? Você não pode quebrar o princípio. Se você quebrar o princípio te quebra. A pastora estava ministrando, eu falei dali, domingo retrasado. Todo mundo que está caminhando com Deus e quebra o princípio e fica acostumando quebrar sempre, uma hora o princípio te quebra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já andou de carro ou de moto, ou de bicicleta também, na contramão? Pensei que era só eu. Um dia eu andei, virei a moto assim num pedacinho de contramão e vou te falar, dá um passo errado, brota alguém do chão, assim, pastor? E aí, professor? Esse dia, quando eu estava de moto ainda, Marquinhos, saí ali do colégio, fui atravessar para descer para cá, a moto estava no sentido centro, eu tinha que pegar o outro lado da Porto Alegre, da São João. E eu passei por cima do canteiro ali, tem a rampinha, não tem? Só que eu passei montado na moto. A hora que eu passei, que eu saí do lado, um abençoado gritou, e aí, professor, pulando canteiro. Nossa, eu não sei que cor ficou, mas eu senti aquele quentura assim subindo. Senhor, que vergonha. E aí eu pus uma coisa na minha cabeça. Eu vou sempre deixar, não tem problema você fazer aquilo ali, desde que você desligue a moto, passe empurrando, deixa do outro lado, funciona a moto, porque bem no centro canteiro tem uma câmera que filma tudo. E um professor amigo meu depois mostrou para mim as multas que chegou, dele chegar de moto, parar ali e subir aquela rampa e entrar para a escola, com a moto funcionando. Um pedacinho daquele no marronzinho assim, ó. Mas a câmera filmou ele fazendo isso todo o dia. Chegou um catatal de multa para ele. Como que vai alegar o quê? Não pode andar em cima da motocicleta na calçada. Ponto, já fini. Essa é a lei. E nós fazemos isso às vezes. Andamos na contramão. Quando não é no trânsito, é na contramão dos tratamentos. É na contramão do sistema econômico, comprando mais do que pode pagar. Enganando, mentindo, trapaceando. Andamos na contramão quando vendemos algo que superfaturamos. Andamos na contramão quando chegamos falando, oh, Senhor, me abençoa aquele gato que eu pus lá na água. Oh, Deus amado. Deus não tem nada a ver com o seu gato, da água, nem da luz, nem de nada. Quem tem a ver com isso é o Satanás, que coisa errada é com ele. Com Deus não tem isso. Deus é justo. E o que está acontecendo? Nós já andamos muitas vezes na contramão. E nenhum carro me pegou. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma hora o boleto chega. Uma hora a casa cai. Eu estou falando isso para mim, porque tenho despertado por isso. Lembro, Senhor. Lembro. Porque a Bíblia é bem clara quando Paulo diz aos Gálatas, tudo que o homem planta, plantar é opção. Colher é obrigação. Você não planta trigo e colhe arroz. Plantou trigo, vai colher trigo. Quando Jesus está falando aqui da videira, quando Jesus fala esse texto de plantação, quando ele diz que eu sou a videira, quando ele diz se um trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, ele não estava tentando ensinar para nós o globo rural, nada disso. Ele estava falando sobre gente. Ele pega a natureza, ele pega o mundo agrícola para falar sobre o ser humano. Ele dá uma comparação. É como aquela música sertaneja chamada Travessia do Araguai. Que música bonita aquela. Ali na música fala que tinha um rapaz que entrou para aprender a tocar boiada, e eles foram tocar boiada, foi atravessar aqui o rio Araguai, tinha muitas piranhas que comiam os bois. Aí que o capataz, o líder lá da tropa fala para o capataz, pega o boi mais velho, ferroa ele, perfura ele com espeto, sangra ele e solta ele no rio aqui, ó.
E o rapaz novo olhou e falou, que covardia. Como que pode fazer um negócio desse? Se fosse hoje, né? Acho que essa música deve ser meio proibida, porque eu vi o pessoal do ambiente aí, né? Tadinho do boi. Pois é, mas naquela época, e acho que ainda hoje existe algumas situações que eles atravessam nadando, né? Quando não tem caminhão, transporte. E ele soltou o boi velho, as piranhas, a música fala, as piranhas vieram loucas, comeu o boi sangrando, enquanto isso ele atravessava com toda a boiada para o outro lado. Chegou do outro lado, o capataz novo falou assim, o senhor é injusto, o senhor é malvado, por que o senhor fez isso? Aí o que ele fala? Quem conhece a letra da música? Sacrificando esse pobre boi velho. Ele fala assim, vou te falar uma coisa. Assim foi também Jesus. Ele foi sacrificado para salvar todos nós. A comparação numa música. Interessante, né? Isso é verdade, Jesus se entregou por amor. E essa música faz uma alusão e aplicação sobre a história de Jesus. E aqui Jesus está falando sobre uva, parreira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, vós sois o ramo. Nós lemos assim desde o versículo 1. Nós paramos aqui no 5, onde ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, todo aquele que permanece em mim, eu nele dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí versículo 6, e se o quê? Alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queima. Quando fala sobre fogo e queimar, eu lembro de uma coisa, você sabe o que é? Um lugar que queima e tem fogo, e Jesus fala que aquele lugar lá, o verme não morre. Se você quiser ir para lá, basta você não fazer nada. Agora, se você quiser ficar com Jesus para todo sempre, você tem que tomar uma decisão. Morno ou frio? Quente ou frio, morno será vomitado. E a decisão é entrar pela porta estreita, seguir o caminho. Jesus é o caminho, permanecer na videira. Agora o segredo está permanecer nele, porque o ramo não produz fruto dele mesmo. O ramo produz o fruto segundo a videira, segundo a seiva que vem através da videira. E, por exemplo, como eu falei agora há pouco, o cajueiro não se esforça para produzir caju, porque é da natureza dele. Então, se você permanecer na videira, você não vai precisar ficar se esforçando para produzir alguma coisa, porque o próprio Deus, através do seu Espírito, vai em você, e você vai se ajoelhar, clamar, se arrepender, jejuar, orar e dizer, Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada, me ensine a produzir fruto. Resultado? Não. Fruto. O fruto da videira. Vocês já viram esse tempo atrás aí que tinha um camarada que recebia um espírito e fazia cirurgia nas pessoas? Tal de doutor não sei o que lá? Acho que era Fritz o nome, né? Doutor Fritz. Se o espírito do doutor Fritz baixava no cara, o cara fazia cirurgia como se fosse doutor. Tô fazendo analogia, tá? Vamos supor que baixasse o espírito de... analogia, tá? Só uma comparação. Baixasse aqui no Marquinhos agora o espírito do Ayrton Senna. O que o Marquinhos seria? Qualquer piloto? Um ótimo piloto, não é? Porque o espírito do Ayrton Senna estaria nele. Se baixasse aqui no Marronzinho o espírito do Einstein, o que ele ia ser? Um homem muito inteligente, né? Um físico conhecido, não é? Agora eu te pergunto, qual espírito está em você? Não é o Espírito Santo de Deus? E por que nós não produzimos fruto do Espírito? Por que nós ficamos nos esforçando para apresentar resultados, quando nós deveríamos nos sujeitar para apresentar fruto? E dizer, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Faça o que o Senhor quiser na minha vida. Cantamos aqui, Valdinei, acho que um dos momentos que a gente mais mente é a hora que a gente canta. Porque a gente canta tão bonito certas coisas, Marronzinho, mas para viver da porta para fora, por isso que lá no portão está escrito, o verdadeiro culto começa agora, é a hora que você sai daqui. Porque aqui é fácil cantar aqui, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Que jeito?
da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Alô, Marquinhos? Estou precisando de você agora. Ah, pastor, estou numa corrida. Estou indo para uma corrida. Não dá para ir agora. Pois é. Antônio, é uma missão para nós fazer, Antônio. Quando, pastor? Amanhã. Pastor, logo amanhã que eu marquei uma pescaria. Estou falando isso porque eu sei que é as coisas que eles gostam de fazer. E aí eu estou falando de mim também. Quantas vezes eu deixo para depois aquilo que eu falo que é obra de Deus? Quando eu deveria estar como um ramo na videira, vivendo naturalmente o fluxo das boas obras em Deus. E acordar pela manhã e dizer, Senhor, onde vamos agir hoje? Eu voltei para a escola agora dando aula. Todas as manhãs eu falo com o Senhor, Deus, me use naquela escola. Esses dias eu recebi um beijo de Deus. E quando eu voltei para a escola foi aquela festa gurizada, cantando. Eles se acostumaram agora, que vão fazer um grupo chamado Quinta Milha, é o nome do grupo. Tanto que no sexto ano você fala, vamos contar cachorro na rua. Eles topam. É tremendo, eles gostam de tudo. Eu estava lá, eu estou dando aula só para os sextos anos. Chegou um menino do sétimo, uma menininha, eu sentado assim, conversando com os aluninhos. Ela olhou para mim e falou assim, você que é o professor que abençoa as crianças? Eu olhei para ela e falei, sou. Benção. Juntou a mãozinha assim. Eu olhei aquilo, Marquinhos, falei, Senhor, é para isso também que eu estou aqui. Eu quero ser bênção na vida dessa criança. Porque tem criança sem pai, tem criança sem mãe, tem criança com pai e pai, tem criança com mãe e mãe, tem criança com vô, tem criança com vó, tem criança que não tem vô, nem tem vó, nem tem pai, nem tem mãe. E chega ali com o coraçãozinho arrebentado, cheio dessas noias da vida aí, ó. E eu olho para aquilo e falo, Senhor, me usa aqui, não só para dar aula. E não tem um dia que, quase todos os dias que eu chego, eu vou bater meu ponto, eu atraso. Porque eu chego no portão 10 para 7. Mas até eu chegar lá na secretaria, que todos eles vêm me abraçar, e o professor me abraça aqui, abraça ali. E é um sistema de acolhida que o sistema novo está ensinando os professores a fazer isso. Aí os professores falam, você nem precisa ensinar, né? Porque você chega, os guris vêm te abraçar. Eu falei, pois é. É que eles gostam da minha disciplina e gostam de mim. E eu gosto deles. Faço questão de abraçar, de ficar junto, de perguntar. Igual eu faço com as crianças aqui, ó. Chega, a primeira coisa que eles vêm é mostrar que roupa que tá, que cor que é, e não sei o que e tal. Mas a gente aprendeu a fazer o quê? Sai pra lá, guria, dá trabalho. Então eu recebi esse beijo de Deus. Deus falando comigo, abençoe essas crianças. Não só dê aula para elas. Eu falo, Senhor, enquanto eu tiver fôlego, eu quero estar fazendo isso que o Senhor colocou para fazer. Então, Jesus está dizendo aqui que é lançado o ramo que não permanece nele. Não é qualquer ramo, é o que não permanece. Aí vem o versículo final, que eu vou terminar aqui para nós pensarmos para a semana que vem. O versículo 7, vocês sabem que é o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Quando eu me converti, comecei a ler as Escrituras, o primeiro versículo que eu decorei foi João 15,7. João 15,7 vem há 35 anos me seguindo, me perseguindo, e eu tento entender esse versículo, porque quem não quer seguir uma religião que esse versículo é verdadeiro? Se eu falar aqui, irmãos, venha para o culto aqui no domingo, porque em João 15,7 diz, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Jesus está dizendo que tudo que nós pedimos. Mas por que tem algumas coisas que não acontecem? Porque nós estamos pedindo para resultado e não para fruto. Porque nós estamos pedindo sem permanecer na videira. Nós estamos tentando ser um broto independente. Eu faço do meu jeito. Sabe quando que é isso? Quando você quer fazer as coisas do seu jeito. Quando você não tem compromisso. Quando você não assume compromisso sério com Deus, com o reino, com a palavra, com Jesus. Você está com compromisso com religião, com o pastor, com a igreja, com o sistema, mas não com Deus. Porque se é com Deus, olha, eu vou falar para vocês, quantas vezes vocês viram eu aqui na frente pedindo dízimo? Às vezes eu peço no WhatsApp para vocês, porque tem alguns que esquecem de contribuir, a gente tem umas contas para pagar desses negócios aqui, que eu passei meu cartão e estou meio enforcado com isso. Mas eu acredito que se a obra é de Deus, Deus sempre vai suprir. Mas o que acontece?
Que compromisso que nós temos? Esse dia um amigo meu falou assim, o meu dízimo é débito automático. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu pus no meu cartão de crédito. Porque eu sei que se eu parar para pensar, eu não vou dizimar. Eu sempre arrumo alguma coisa extra. Eu falei, rapaz, que interessante. Estou falando disso aqui, mas não estou querendo tocar nesse assunto, não. Estou só falando que uma das coisas que faz você dizer que você tem compromisso é quando você está envolvido de corpo, alma e espírito. Você veste a camisa daquilo. Você fala, eu estou junto. Você chega numa igreja assim e fala, nossa, a igreja é esquisita, não tem forro. Ah, eu sei fazer forro. Pastor, que dia que eu posso vir aqui instalar forro? Porque eu sei fazer forro. Nossa, essa igreja está com som ruim, eu manjo de som, eu vou lá regular o som. Ah, essa igreja não tem instrumento, não tem músico, eu sou músico, eu vim aqui, eu quero contribuir. Posso? Posso participar? Posso ajudar? Posso fazer o que eu sei fazer? Pastor, eu não sei fazer nada, eu sei limpar. Maravilha. Quer ajudar a limpar? Limpa. E eu sou dessa opinião. Quer ser líder em alguma coisa? Começa limpando o banheiro. Porque tem gente que quer chegar direto, tocando, cantando e pregando, e fala assim, limpa o banheiro. Ah, meu irmão. O que Jesus fala? O maior é aquele que serve. Se você não tem habilidade para limpar um banheiro, você acha que vai ter para cuidar de uma vida? Para desentupir a fossa do relacionamento, do casamento que está arregaçado durante anos e quer que o pastor chegue aqui domingo, põe a mão na cabeça e resolve o problema? Não resolve, filho. Porque há anos você vem maltratando essa mulher e agora que aqui, numa oração, resolve o problema? Não resolve. Você tem que se converter, mudar de vida, parar de maltratar ela e dizer para ela, olha, para de ficar olhando para os meus resultados, olha para os meus frutos. Eu duvido qual é a mulher que não vai olhar para aquele homem com um olhar diferente quando encontrar ele no quarto chorando, lendo a palavra e dizendo, Senhor, abençoa meu casamento, abençoa meus filhos, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha vida financeira. Eu duvido. Ou ao contrário também, o homem chegar em casa e está lá a mulher ajoelhada, falando, Senhor, cuida do meu marido no trabalho dele, livra ele de todo mal, livra ele do ataque desse povo aí de fora doido que quer. Eu duvido. E eu duvido que o diabo pode destruir uma família quando o homem e a mulher dobram o seu joelho e clamam pela sua casa. Os dois ali, ó. E a pastora, começamos isso quando nós namorávamos. Entrava no quarto, ela ajoelhava do outro lado da cama e eu do lado de cá, porque se ajoelhar muito pertinho, você quer ficar abraçando e beijando. Tá namorando, filho? No quarto, o que você quer fazer? Só um ser humano anormal que não queria agarrar e beijar. Os hormônios à flor da pele. Aí ela ajoelhava do lado de lá e eu do lado de cá, e a gente ficava ali orando. E um dia, um abençoado falou, não é bom você ficar lá no quarto, não. E eu já parei, porque o quarto era o lugar mais tranquilo da casa. Um dia minha sogra chamou eu e falou assim, preciso te fazer uma pergunta. Eu falei, fala, dona Deizinha. Eu não vi mais você e a Regina no quarto orando. O que está acontecendo? Eu falei, porque aconteceu isso, e acharam melhor a gente não ir. Quem falou? Eu falei, fulano. Ele falou, não, você tem a minha bênção, pode orar lá no quarto com ela. Eu sei que vocês estão orando. Tinha carta branca, né? Eu estou contando isso porque nós estamos vindo de 34 anos tentando fazer isso. Você acha que depois que nós casamos, isso melhorou ou piorou? Por muitas vezes piorou. A gente deixa de orar. Depois eu oro. Eu vou orar sozinho aqui. Ou às vezes ela dorme primeiro, às vezes eu durmo primeiro. Ou às vezes nós estamos na cama e eu tenho raiva disso. Eu falo para amor, vamos tentar deixar vamos supor, pegar o exemplo de novo, Marquinhos e Evelyn. A hora que deita na cama, amor, tô preocupado com o Marquinhos e Evelyn. Por quê? Deixa o Marquinhos e Evelyn lá fora, vamos deitar na nossa cama e falar de nós. Se for para orar pelos dois, vamos orar aqui, amém, e deixa eles para lá. Não leva o Marquinhos e a Evelyn para a cama junto, não. Dá ruim. Ainda mais agora que o templo está aqui dentro de casa. Você vem para cá, vem arrumar umas coisas aqui, minha cabeça está aqui, não tem como não pensar. Mas a gente tem que aprender a separar as coisas. Mas a vida de oração é um grande desafio e faz parte desse texto aqui, permanecer nele. Quem permanece nele, permanece em oração. Quem permanece nele, permanece no jejum. Quem permanece nele, permanece na palavra. Um dos sinais que você permanece como ramo na videira é porque você ora, jejua, clama, chora. Você ainda tem um fogo do Espírito dentro de você, que faz você parar e pensar, eu estou errado, eu preciso mudar. Agora, se isso não está mais acontecendo, possivelmente a sua mente está cauterizada. Sabe o que é cauterização? Já falei sobre isso, né? O médico vai lá e queima aquela ferida.
Geralmente as mulheres fazem cauterização no útero. Queima a ferida para matar aquela área e não ter mais sensibilidade. Aquilo lá fica morto, aquele pedaço. E Paulo diz que aqueles que não se curvam, aqueles que não se rendem, aqueles que querem viver de si mesmo, aqueles ramos, pegando Jesus, um ramo que quer viver independente, está com a mente cauterizada. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, porque ele não deve satisfação para ninguém. E ele se esquece que ele deve satisfação ao seu Criador. Então no versículo 7 ele fala assim: se vós estiverdes em mim, a versão que eu tenho na cabeça, aí, se vós estiverdes em mim, vós quem? Os ramos. Se nós estivermos na videira, e as minhas palavras permanecer ou estiver em vós, aí está o segredo. Eu tenho que estar nele e ele tem que estar em mim. Mas não é ele da boca para fora, eu sirvo a Jesus, tenho uma camiseta gospel, não, eu vou na igreja, não. É as palavras dele estarem em você. Como que eu faço para as palavras do Senhor estarem em mim? Me alimentando da palavra. Um dia a Thalita me perguntou: pastor, pai, por que toda vez que eu começo a conversar com alguém, a conversa entra ou termina em Deus e Bíblia? Falei: porque eu não consigo pensar mais fora da Bíblia. A minha fonte de pensamento, eu estava ontem com o Júnior lá no projeto dos meninos, chegou uns colegas dele lá, falando que ia cortar um capim para um boi, um boi, o capim, eu esqueci o nome do capim lá que o Júnior tem lá, que o Júnior ofereceu para o cara, que não pode dar para cavalo, que cavalo morre, estufa e morre. Falou o nome do capim lá, só pode dar para boi e vaca, porque a boi e a vaca rumina, tem o segundo estômago. Eu não sabia disso, para mim que todo equino podia comer aquele tipo de capim. Não, tinha um capim que não pode dar para cavalo, só pode dar para boi. Aí eu falei assim: por isso que a Bíblia fala sobre meditar na palavra. O texto lá fala: meditar na palavra é ruminar. É ruminar. Você come a palavra, lê a palavra e fica ruminando. O que é ruminar? Vou dar um exemplo bem grotesco. É quando você come piqui e fica lembrando dele o dia inteiro. O negócio volta assim, a palavra volta na sua mente. Você sai daqui hoje, amanhã você acorda e fala: o pastor pregou lá sobre João 15, eu vou ler João 15. Aí você lê João 15, o Espírito Santo vem e fala, pega a sua cabeça e fala: Antônia, aqui, Antônia, tá vendo o texto aqui? Nossa, mas ontem eu não vi isso. Olha aqui. Por que eu não ouvi? Foi lido esse texto, por que eu não ouvi? Ruminando a palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em você, na prática diária de vida, aí sim, porque tudo que você quiser vai ser feito, porque você não vai querer nada que não seja da videira. Você não vai pedir algo fora da videira, você vai produzir o fruto da videira. Você não vai querer produzir mamão. Se você é uma videira, vai produzir uva. Você vai querer viver para o agrado. Lembra quando Jesus fala: eu vim para cumprir a vontade do meu? Está aí a chave, está aí o segredo. Não é viver do jeito que eu quero, é viver do jeito que a videira quer que eu viva. Mas você não precisa se esforçar desde que você permaneça na videira. Esse texto me acompanha há mais de 30 anos. E quantas vezes eu já orei isso? Senhor, lá está escrito que tudo que eu quiser vai ser feito. E Deus olhando no céu: tudo. Tudo que você quiser, segundo a videira. Você ainda não entendeu? Você quer fazer do seu jeito? Você pode até tentar fazer, atrás de resultado, mas não de fruto. Porque o fruto você não precisa de esforço. Porque você vai produzir o que a videira te capacita a fazer. Eu quero parar aqui, porque nós estamos meditando em João 15. Se você ainda não leu o capítulo todo de João 15, leia. Se você ainda não entendeu que para você ser ramo, você precisa permanecer na videira, leia. E se você já entendeu, você jamais vai dizer: mas lê de novo. Você não vai nunca falar isso, porque você vai entender que para você ser um ramo, você tem que permanecer ligado à videira. Amém? Amém?
Agora presta bem atenção. Eu parei no versículo 7. O que glorifica o Pai está no versículo 8. Não é o resultado. É o produto da videira. O fruto. Isso é que glorifica o Pai. Não é o que você faz para se aparecer. Não é o resultado. É o fruto de permanecer na videira. Vamos orar? Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Quero agradecer você que está conosco. Uma turma aqui conosco. O Heitor, graça e paz. Minha mãe, minha tia. O Wellington. Meu primo Jerry. E outras pessoas que estão conosco. Pessoal de Brasília, de Goiânia. Obrigado pela sua presença conosco. Eu quero agora orar junto contigo. O poder nunca está em quem está fazendo a oração. O poder está no Senhor, a quem nós oramos. Por isso nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor gere no nosso coração a sensibilidade, a confiança, a certeza de estarmos ligados à videira verdadeira. Entendendo que somos os ramos e o Senhor é o agricultor que cuida dessa videira. E que Jesus é a videira verdadeira. Ele entregou a sua vida para produzirmos vida àqueles que ainda não te conhecem. Senhor, usa-nos para sermos ramos frutíferos, produzirmos frutos que glorifiquem o teu nome. Faça isso na vida de cada homem, de cada mulher que está aqui presente conosco, cada homem, mulher, ó Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem através da internet. Que a tua graça, o teu amor, o teu poder, a sensibilidade, a unção poderosa do teu Espírito penetre no coração e na mente, gerando vida e vida em abundância em cada coração. Obrigado, Senhor, por nos reunirmos aqui num lugar tão simples, tão singelo, mas, ó Deus, que esse lugar sempre seja um lugar de palavra do Senhor, de todos que aqui ministrarem, ó Deus, tragam um recado do Senhor ao coração, traga, Deus, consolo ao coração aflito e traga um confronto para aqueles que precisam de mudança, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome. Obrigado pela vida das crianças, abençoe cada criança, Senhor, abençoe cada lar, que ao retornar para suas casas, ó Deus, essa semana, possamos experimentar o milagre sobrenatural da produção de frutos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos, e todos que creem, digam amém. Amém. Graça e paz. Deus te abençoe. Boa semana. Eu queria que você, antes de sair daqui, desse abraço em 3 pessoas, dizendo para ela, obrigado, ainda bem que você veio, seja bem-vindo, tenha uma boa semana. Graça e paz, em nome de Jesus. Graça e paz, você que estava conosco online.